Olá, amigos, boa noite. Esse é mais um programa do Vamos Falar de Geopolítica. E hoje a gente vai fazer uma breve introdução sobre a Palestina, depois falar muito rapidamente sobre o Irã, para depois abordar aí sobre o Brasil. Então, a Palestina, o que está acontecendo? A gente continua aí com genocídio em Gaza, né? Estão morrendo pessoas aí na fila em busca de comida. E a denúncia aí feita por organizações palestinas de que países como Etiópia, Sudão e outros poderiam receber os palestinos de forma que Israel se apropriasse da faixa de Gaza, assim como já deliberou no Congresso israelense a apropriação da Cisjordânia. Seria o fim do sonho de um Estado palestino e a solidificação do início da Grande Israel. Né? A França, através do Macron, aí já disse que em setembro declarará nas Nações Unidas o reconhecimento do Estado palestino, o que soa muito bem na oratória, porque França é um dos fornecedores de armas aí para Israel, né? Assim como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, né? Na Grã-Bretanha está surgindo aí, na Inglaterra, está surgindo aí um movimento de racha do Partido Trabalhista e a vertente mais à esquerda, né, está pensando em sair do partido e criar um partido aí socialista, tem o nome que tiver, e ele vai ter mais votos do que o Partido Trabalhista. Então, se for assim, a Inglaterra partindo para uma esquerda efetiva e não uma esquerda simbólica que só diz que é de esquerda, mas é de direita, poderá também reconhecer o Estado palestino e no Conselho de Segurança das Nações Unidas, Estados Unidos ficaria aí solitário, né, contra os votos da Grã-Bretanha, da França, da Rússia e da China, né? Então, assim, a situação da Palestina está dramática. Israel pensa em acelerar o processo aí de apossamento definitivo dos territórios palestinos, né? E, em contrapartida, a comoção contra o genocídio é muito grande. Nunca os palestinos receberam tanto apoio desde 1947, nunca receberam tanto apoio das outras nações como está recebendo agora, né? Agora a gente vai dar uma guinada, a gente vai por Irã. Irã, por que a gente vai falar do Irã? O Irã e Israel, no conflito aí que Israel promoveu contra o Irã, com o apoio dos Estados Unidos, que dizem ter durado 12 dias, mas é um conflito aí que dura muito mais tempo, houve um cessar-fogo, que é temporário, não acabou a guerra, e os dois países estão se rearmando. Israel, dizem aí muitos analistas de geopolítica que Tel Aviv foi arrasada, é uma terra arrasada, que a economia de Israel não está boa e que a popularidade de Netanyahu está pior ainda. No entanto, o Congresso, a Casa Legislativa de Israel, vota massivamente a favor do primeiro-ministro, né? E de tudo que os partidos radicais propõem, né? Agora, eu voltei para falar isso de Israel, mas estava falando do Irã, né? Até eu fiquei confuso agora. O Irã, então, o que aconteceu? Houve um cessar-fogo, é temporário, a guerra possivelmente vai voltar. O Irã está indo atrás de armamentos chineses, dizem já ter recebido 40 aviões chineses J-10, que vão receber aí mísseis antiaéreos chineses, né? Que vão receber mísseis modernos também da Rússia e da China. E mais, cientistas americanos dizem que agora
O Irã é uma potência nuclear não declarada. Não que isso signifique que o Irã tenha bomba atômica, mas é que agora, com a saída da, do Irã da Agência de Controle de Armamentos Atômicos, o que significa? O Ocidente não vai ter mais acesso às informações, né? Então, o Irã, a gente não sabe o que está acontecendo, né? E eu coloquei o Irã aqui, para a gente falar do Irã bem próximo do Brasil, pelo seguinte: a CIA, né, o Pentágono e o próprio governo dos Estados Unidos arquitetaram todo um plano, juntamente com Israel, de derrubada do governo do Irã, que não deu certo. Mataram generais, mataram cientistas, atacaram aí bases antiaéreas iranianas, destruíram, né? E praticaram atentados na cidade, principalmente em Teherã, mas não surtiu efeito, a população se uniu. Então, toda a ação israelense e estadunidense serviu para fortalecer um governo que não era tão forte. Agora o governo iraniano tem o apoio da população contra os Estados Unidos e contra Israel, contra o Ocidente, que a gente diz, né? E a mesma coisa está acontecendo no Brasil. E agora a gente vai falar do Brasil. Recentemente, agora, o Jamil Chad disse que a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, teria percebido que a CIA estaria atuando aqui no Brasil contra os interesses do Brasil e articulando contra para desestabilizar o governo. Então, assim, não é a primeira vez que a CIA age, é uma agência aí que trama contra o Brasil dia e noite. E só que as ações que o Trump tomou, as ações que alguns brasileiros que estão no exterior estão tramando contra o Brasil, serviram para o quê? Para unir a população, grande parte da população, ao redor do governo em favor do Brasil, né? E tem um governo, seja ele qual for, a população apoia esse governo, no caso é do presidente Lula, né? Há questões aí muito importantes. O Brasil, se os Estados Unidos impuserem 50% de taxa efetivamente, e nada indica que o Trump vá recuar, até porque o Trump, com isso, ele quer atingir os BRICS, né? China e Rússia não tem como adquirir esses produtos. O Brasil vai ter que ir atrás de outros mercados, possivelmente Europa, né? Algum país do sudeste da Ásia e Europa. Então o Brasil tem que se articular para não perder o mercado, para não criar uma situação aí de desemprego, né? Para a gente rapidamente resolver isso e deixar a bomba no colo do Trump, porque o Trump vai sofrer porque o café da manhã com suco de laranja mais caro e com o café mais caro, quem vai sofrer vai ser o povo americano. E a popularidade do Trump, que já não é alta, vai cair mais ainda, né? Então vai sobrar para ele, né? Então, assim, para a gente agir, a gente tem que agir de uma forma pensada, não emocionalmente, né? Ir atrás de mercados, né? Não depender da tecnologia estadunidense. Então, a Embraer tentar aí ver se consegue substituir, conversar com essas empresas, a Embraer, as empresas de citrocultura, né? Para ver se elas têm interesse aí de conseguir outros mercados, né? Substituir, por exemplo, a Embraer substituir alguns componentes de seus aviões por componentes aí chineses, russos, indianos ou de outro país que possua tecnologia compatível, né? E é assim, o Brasil precisa já começar a agir e não esperar que o Trump vá voltar atrás. Parece que ele não vai. Então o Brasil tem que ter a carta na manga para falar, para mostrar para os Estados Unidos que ele pode ser substituído, né? A gente não precisa entrar num confronto, mas a gente tem que sair de cabeça erguida, não no sentido de eu falei, não, que aquilo lá não vai reverberar aqui dentro.